A paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez nós estamos aqui na casa de Deus para o momento da palavra. Estamos aqui com muita alegria, já oramos, cantamos o louvor ao nosso Deus e eu quero aqui deixar uma palavra de ensino nesta noite. Hoje seria o culto de ensino, então quero trazer aqui uma palavra dentro desse contexto, ensinamento. Quero trazer uma palavra com um tema sobre murmuração. É pecado murmurar? Quero ler na palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Falar sobre murmuração. Algumas pessoas, nós que somos cristãos, você que é cristão, que conhece a palavra de Deus, quando nós abrimos a palavra em Gálatas, aonde fala acerca das obras da carne, que quem as comete não herdarão o reino dos céus, nós vimos ali alguns pecados que são manifestos e declarados pelo apóstolo Paulo na carta de Gálatas, como adultério, como fornicação, idolatria e tantos outros pecados que estão ali. E às vezes nós vemos pessoas ficarem assustadas quando descobre talvez o pecado alheio, quando vê alguém comentar sobre o pecado de outra pessoa, e quando fala de adultério, quando fala de prostituição, roubo, assassinato e tantos outros tipos de pecado, as pessoas ficam assustadas. Mas a gente percebe que desde o Antigo Testamento, murmuração tem impedido as pessoas de viver o melhor de Deus. Hoje, a sociedade atual, as pessoas têm o hábito de murmurar. O que é murmurar? No dicionário nosso português, murmurar é falar de forma baixa, com murmúrios, de forma mais silenciosa, mais escondido. Quando a gente leva para o contexto espiritual, contexto bíblico, quando a Bíblia fala de murmuração, levando para um lado da incredulidade, da falta de confiança, de reclamações, murmurar contra o irmão, murmurar contra a obra de Deus, murmurar contra Deus. E aí a gente encontra na Bíblia Sagrada Deus, ou seja, homens usados por Deus combatendo murmuração. Murmuração é pecado. A murmuração, ela cria uma barreira entre nós e Deus. A murmuração, ela me impede e te impede. Se nós cometermos murmurações, se nós vivermos uma vida de murmurações, somos impedidos de viver aquilo que Deus tem de melhor para nós. Quantas pessoas têm vontade de sentir Deus? Pessoas querem viver na presença de Deus, quer alcançar milagres e de repente não alcançam porque murmuram. Lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, lá diz assim que rebeldia é como pecado de feitiçaria. E quando uma pessoa ela é murmurador, ela é uma pessoa rebelde, é uma pessoa que reclama do esposo, reclama da esposa, reclama
Vou citar aqui uns exemplos mais comuns de murmuração nos nossos dias. A pessoa vai receber o seu salário, ela murmura, dizendo assim: essa mixaria. Ela pede para Deus abrir um emprego, uma porta de emprego. Quando está trabalhando, ela começa a murmurar do trabalho, dizendo assim: Deus me livre, esse emprego meu é uma maldição, não ganho quase nada, sofro demais. A pessoa pede para Deus abençoar, para ela alcançar uma casa, ter uma casa. Quando ela tem condições de adquirir uma casa, ela já reclama, murmura: nossa, mas que casa pequena, não cabe nada. E reclama também quando de repente consegue comprar uma casa maior. Aí começa a reclamar: difícil demais de limpar uma casa desse tamanho, só o sangue de Jesus Cristo tem poder. Pede um carro para Deus, quando ele consegue comprar um carro, já começa a murmurar: esse carro não presta, esse carro gasta demais, só dá despesa. E uma coisa interessante, o murmurador, irmãos, sabe por que ele é murmurador? Porque lhe falta uma coisa: gratidão. Quem não é grato é propenso a ser murmurador. Quem não sabe agradecer a Deus, ele vai murmurar contra Deus e contra tudo. Existem muitos crentes que são murmuradores. Murmura da igreja, murmura do pastor. Se o culto termina um pouco atrasado, murmura. Alguns querem dizer assim: não é murmuração, é uma reclamação. Quando nós reclamamos, né? E às vezes sem razão, porque não é grato a Deus, é murmuração. É murmuração. E tem gente que reclama de tudo, só reclama, só murmura. Está de sol, ele pede chuva. Aí ele reclama, ele murmura: ah, quem vai aguentar uma chuva dessa? Não para de chover, que coisa terrível, misericórdia. Aí vem o sol, quem aguenta um sol desse, quem aguenta um calor desse? Nada para ele está bom. O murmurador, nada para ele está bom. O murmurador, ele não tem, é de muita pouca fé, ele não tem confiança, ele é incrédulo, ele não tem intimidade com Deus. Quem é murmurador não tem comunhão com Deus, não conhece Deus de verdade. Nós temos um exemplo na Bíblia, e eu quero trazer para você, para nós trazermos para a situação aqui da palavra, o povo de Israel. Irmãos, o povo de Israel era o povo de Deus mesmo no passado. No Antigo Testamento, o povo de Deus era o povo de Israel. E pensa em um povo que murmurava, e por causa das suas murmurações sofriam coisas terríveis. Nós temos o exemplo de quando eles chegaram diante da terra prometida, uma terra que manava leite, uma terra que manava mel, e Moisés escolheu ali 12 espias para subir e espiar a terra. Eles foram, espiaram a terra por 40 dias, voltaram trazendo notícia daquela terra. 10 deles chegou e começou a dizer o seguinte: a terra lá é boa, mana leite e mel, mas é uma terra de gigante. Nós somos como gafanhotos, somos como formigas diante deles. Se nós formos, seremos mortos. Se nós formos, seremos destruídos. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Uma das primeiras características de um murmurador, ele é destruidor, ele é autodestrutivo, ele destrói a sua autoestima. Nós vemos aqui esses 10 dos 12 que voltaram. Olha como é que ficou a autoestima deles. Nós somos como gafanhotos diante daqueles gigantes. Autoestima muito baixa, é autodestrutivo. Além de ser autodestrutivo,
destrói também outras pessoas, porque o murmurador, ele contamina, ele influencia também outras pessoas, ele é um influenciador. Aqueles 10 inflamaram o povo, de forma tal que o povo rebelou contra Deus, não queria mais Deus, disseram: vamos arrumar um outro Deus. Não queria mais Moisés como líder, vamos arrumar um outro líder, não queremos mais Moisés. Mas ali também havia 2 jovens, Josué e Caleb, que acompanharam, foram espiar a terra, e eles foram até Verdadeiro. Olha, lá tem gigante mesmo, a terra é boa e tem gigante, mas olha a confiança, olha a autoestima, olha a qualidade de cristão mesmo que eles tinham, pessoas que criam e que conheciam o Deus que servia. Deus vai nos dar aquela terra, Deus vai nos dar a vitória, nós vamos vencer os gigantes. Eram apenas 2, mas veja bem, eles não conseguiram, mesmo estando com a sua fé aflorada, confiança em alta, está acreditando na bênção, no milagre, na conquista, eles não conseguiram influenciar aquele povo, porque os murmuradores inflamaram, influenciaram, a ponto de Deus querer destruir aquele povo. Não destruiu porque Moisés intercedeu. Aí, quando Moisés intercede, Deus fala assim: olha, Moisés, eu não vou destruir esse povo não, mas esse povo não vai receber a herança que eu prometi para Abraão. Esse povo não vai entrar na terra que mana leite e mel. Esse povo não vai herdar a minha promessa. Eles vão morrer no deserto. Só vai entrar Josué e Caleb, e aqueles abaixo de 20 anos. Os outros vão perecer no deserto. Por isso que eu disse no início da ministração, a murmuração nos impede de vivermos o melhor de Deus. O que Deus tinha para aquele povo? Uma terra boa, que manava leite e mel, e que Deus prometeu. Era uma promessa de Deus, e Deus, irmãos, Deus quando Ele promete, Ele cumpre, Ele é fiel. Mas o murmurador, ele perece. Muitas pessoas nos dias de hoje estão perecendo, estão morrendo espiritualmente, não conseguem viver uma vida espiritual aflorada. Um dia ele está bom, depois não presta mais. Um dia ele está animado, depois desanima, porque sempre murmura. E uma coisa interessante, é um pecado que as pessoas não preocupam com ele. Você não vê as pessoas pedindo perdão porque murmurou. Porque uma pessoa, quando ele entra no pecado de murmuração, ele começa a ficar cego, ele começa a perder a sensibilidade, ele começa a duvidar. E a Bíblia diz que aquele que é incrédulo, aquele que não crê, é como a onda do mar, que o vento levanta e logo ela desfaz. O murmurador, ele não tem fé, e sem fé é impossível agradarmos a Deus. Deixo esta palavra para você refletir. Vamos aprender a sermos gratos. Vamos pegar o exemplo de Josué e Caleb, homens que acreditavam nas promessas, homens que andou também pela terra, andou entre os gigantes, ficou ali por 40 dias, voltou, mas trouxe uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, de acreditar nas promessas de Deus. Você que de repente murmura, costuma reclamar de tudo e de todos. Quantas pessoas reclamam dos filhos? Murmura: ah, Deus me deu uns filhos muito custosos. Os filhos que Deus me deu me dá trabalho demais.
O marido que eu pedi para Deus, só o sangue de Jesus Cristo, reclama do marido, reclama da esposa, reclama se ele pode comer carne 29 dias no mês. Se um dia faltar carne, ele vai murmurar, ele vai reclamar. Esquece de agradecer que comeu carne 29 dias. Estamos vivendo dias difíceis, dias de incerteza, dias onde alguns têm desesperado. E como é que está a sua confiança? Esse pecado de murmuração, de murmurar contra Deus, de falar que Deus não te ouve, que Deus não te escuta, que Deus não olha para você. A pessoa diz assim, ó, Deus não está me respondendo, Deus não está me ajudando, reclama e murmura o tempo todo. Isso não vai fazer você alcançar aquilo que Deus tem para você. Você quer alcançar o melhor de Deus? Você quer viver a bênção de Deus? Não murmure, seja grato, seja confiante, proclame que o seu Deus, Ele é bom, que Ele cumpre aquilo que Ele promete. Começa a orar mais, a jejuar mais, e não permita que esse pecado de murmuração faça parte da sua casa, da sua família. Vamos tirar ele do nosso meio. Ele é destrutivo, ele impede, como roubar, como adulterar, fornicar, mentir, idolatria, rebelião, inimizade, contenda, porfia. É igual. Ele te separa de Deus. Não vamos fazer como aqueles que no passado fizeram. Olha o que eu quero tornar a ler aqui e quero encerrar a minha palavra. Aqui diz assim, ó: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor, foram destruídos no deserto. E olha o que diz o versículo seguinte: ora, tudo isso lhes sobreveio como figura, e estão escritas para nosso aviso, ou aviso nosso. Vamos espelhar naqueles homens que estão registrados ali na carta de Hebreus, que pela fé venceram reinos, destruíram o exército inimigo, mataram leões, conquistaram, porque foram homens de fé, não pessoas que murmuraram. Vamos ser um Josué e Caleb. Vamos aprender com Josué e Caleb, e com certeza nós vamos possuir aquilo que Deus tem de melhor para nós. Deus tem salvação, Deus tem vida eterna, Deus tem poder para dar para mim e para você, que é o Espírito Santo de Deus que está em nós, e Ele tem poder para dar, e nós precisamos buscar mais e mais de Deus, intimidade, comunhão. Que Deus te abençoe, tenha uma boa noite, e que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, no nome de Jesus. Mas diga não à murmuração. Seja grato a Deus. Amém.